pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. Seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil, onde conversamos com empresários e empreendedores, pessoas que eu conheço pessoalmente ou virtualmente. E falando de Campinas, no estado de São Paulo, Brasil. Eu sou Tom Rioch, um americano com muitos anos no Brasil e conhecido como o rei do networking. Sou palestrante sobre networking, networking feminino e autor do livro Seja Executivo e Não Executado. Hoje no BBN Brasil vamos falar com Edilene Moitinho. Ela é esposa, mãe e consultora. E recentemente eu entrevistei o marido dela, o Marcelo Moraes, aqui no BBN Brasil Podcast. E conversamos sobre a decisão de mudar a família para Canadá. E hoje a Edilene vai colaborar e compartilhar a versão de esposa e mãe no processo decisório de uma família para mudar de país. Edilene participa hoje da Casa Nova em Toronto, Canadá. Então, com isso, Edilene, seja bem-vindo e obrigado por seu tempo no momento de muita agitação. Bom dia, Tom. Obrigada. Eu que agradeço demais essa oportunidade de conversar com vocês sobre a nossa experiência. Essa experiência aí para o nosso público, eu sei que no Brasil muitas pessoas, casais, passam por esse processo, né? A realidade no Brasil é isso, sabemos do cenário econômico, mas a decisão de mudar, seja de cidade, seja de país, né? Queria que você contar um pouco desse processo, né? O seu processo no Brasil da fase de decisão. Sem dúvida. Realmente, quando nós conversamos a respeito disso num primeiro momento, eu não vou dizer para você que foi meio um choque, né? Na verdade, assim, eu me sentia já num estágio diferente de querer uma mudança, uma aproximação maior da nossa família. Como eu trabalhava fora, eu estava ali fazendo trabalho de consultora com muita frequência, muitas viagens, eu já estava vivendo um momento em que eu queria me aproximar um pouco mais, ficar um pouco mais com os meus filhos. Então, quando o Marcelo comentou comigo dessa possibilidade que existia e que havia alguns países que incentivavam essa mudança, Sim. Nós pesquisamos um pouco mais sobre o Canadá. Né? Então foi quando nós observamos que o Canadá ele atendia uma série de requisitos que nós acreditávamos ser importantes assim para nossa família, né? Então o Canadá é um país pacífico, com um nível de ensino excelente. Ele recebe muito bem os imigrantes. Então esses foram fatores que num primeiro momento nos chamaram muito a atenção em relação ao Canadá. Bom, primeiro para nossos ouvintes, você tem filhos, né, na idade escolar, né? Exatamente, nós temos 2 filhos, o Lucas com 12 anos recém-completados e o Nicolas com 6 anos. Então, vamos dizer, idades críticas, né, de repente. Muito, Tom, muito críticas, porque assim, eles têm 5 anos de diferenças, então assim, eles estão em fases diferentes também, que precisam ser respeitadas, cada um com um momento diferente, né? E nós pensamos nisso também, afinal de contas, eles estavam estáveis no Brasil, nós tínhamos uma boa vida, uma boa casa, amigos, eles amavam as escolas no Brasil, né? Então, tudo isso a gente tentou tratar assim, com muito cuidado, sabe? Essa é a pergunta ou a forma. Marcelo chegou em casa um dia, no jantar, falou, vamos para Canadá, foi no café, como é que foi isso? Olha, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, assim, ele estava pesquisando já algumas alternativas, né? Ele estava já há 6 meses sem emprego, fazendo algumas consultorias avulsas, mas ele queria retomar o mercado de trabalho, né? E numa dessas pesquisas dele, né, nós estávamos curiosamente viajando, nós fomos viajar para Paraty, e lá, assim,
ele me mostrou, falou algumas coisas, contou a respeito do Canadá. Ele já tinha começado, para falar a verdade, antes até da viagem. Em Paraty, é isso? Em Paraty. Então tem que que é um preparar lugar o campo querido. para falar, é isso? Exatamente. Assim, antes da viagem, ele comentou assim de algumas possibilidades. Em Paraty, que nós estávamos de férias no final do ano, ele foi mais incisivo falando a respeito e assim, eu senti que para ele foi uma surpresa, porque assim, eu não pedi tempo para pensar, eu não eu aceitei, eu falei assim, não, ok, vamos nessa, eu acho que vai ser ótimo. Então assim, foi muito legal porque eu senti... Naquela hora foi assim, então ele falou, e agora, né? Exatamente, foi mais ou menos isso. Eu acho que ele pensou que a minha decisão ia ser mais difícil, que eu ia talvez contra-argumentar. Não, foi fácil. Eu falei, não, eu acho que vai ser ótimo. Não, mas que bom, não, mas isso é o parte, que não é fácil nem de começar a conversa. Não, não é. Justamente porque eu acho que qual era a situação ali, né, Tom? Ele não estava empregado, eu estava empregada. Sim. Então eu acho que ele ali, como marido e companheiro, que sempre me apoiou durante a minha carreira toda, eu acho que ele também se colocou na posição de, tipo, será que é justo eu pedir isso para ela no momento profissional bom dela? Será que é justo eu conversar com ela a respeito disso? Será que eu estou sendo egoísta? Eu acho que, no fundo, todas essas coisas estavam passando pela cabeça dele, né? E ali, assim, para mim, na verdade, eu senti como uma oportunidade que veio super de encontro ao que eu queria, né? Eu queria realmente passar mais tempo com a minha família e ali era uma oportunidade de fazer isso num mundo diferente, num país diferente, né? E a família, o que eles acham? A sua família? Aí você começou a falar com os amigos, amigas e como é que foi isso? Pois é, foi muito louco porque algumas pessoas falavam assim, não, peraí, você tá brincando? Como assim? Como assim, né? Você tá brincando. Mas, por outro lado, assim, depois do choque inicial, que as pessoas falavam, mas como assim? Mas o que aconteceu? Por que você vai sair? Por que vocês vão? Aquela coisa toda. Sim. Porque, de novo, os meus amigos, os meus colegas mais próximos que trabalhavam comigo, estavam acompanhando o meu bom momento profissional. Sim. Só que eles não tinham a minha visão de família, né? De tudo aquilo que nós queríamos como família. Sim. Então, era nesse momento que, quando a gente colocava todas essas possibilidades que o Canadá nos daria, com toda essa experiência de vida que nós teríamos ali juntas, compartilhando não só experiências pessoais, mas também com oportunidades de aperfeiçoamento profissional em relação ao curso que o Marcelo vai fazer, ou um aperfeiçoamento na língua como eu vou estudar. Então, assim, aí todo mundo falava, olha, o que eu te digo é o seguinte, eu acho que você vai amar e talvez vocês nem voltem. Então, em poucos minutos de conversa, o choque se transformava em incentivo, sabe? Então foi muito bacana. Que legal. Bom, aí você estava feliz, Marcelo estava feliz, chegaram em casa, pegaram os filhos e falou, vamos para Canadá. Aí eles pularam de cadeira com alegria e falaram, vamos ver neve, vamos ver neve. Foi assim? Não, Tom, não mesmo assim, né? Então, quando nós conversamos com ele sobre isso, foi um não, assim, um sonoro não, né? Como assim? Passear? Dos dois, assim? Os dois. É incrível, porque assim, e de novo, assim, eles amavam a vida que eles tinham lá, né? Então, como assim vocês querem nos tirar da nossa vida, dos nossos amigos, dos nossos parentes, da nossa casa, né? Então, foi, não sei se eu quero ir, sabe assim? E aí, quando você olha, fala assim, mas peraí, eles são crianças, como que eles estão falando pra gente? Não sei se eu quero ir, mas por outro lado, peraí, eles têm razão, a gente está tirando... mudando a vida deles no momento que é confortável para eles, né? Que eles estão ali bem. Então, assim, foi um trabalho também de explicar a nossa situação para eles, de falar sobre as oportunidades, porque assim, né, Tom, não dá para ser arbitrário. Não é só porque eles são crianças que você como pai, você como mãe, mesmo sabendo, você está ali pensando no melhor para eles. Não é que você vai dizer que eu sou pai ou mãe, você vai obedecer e ponto, né? Exatamente. A vida não é assim mais, né?
Não é assim, você não pode chegar e falar assim, não, é o que eu quero e acabou. Não, nós conversamos com eles, falamos de oportunidade, dissemos a eles que, da mesma forma que eles tinham muitos amigos no Brasil, que não deixariam de ser amigos, até porque a tecnologia facilita esse contato, a família também poderia se comunicar bastante, seria uma oportunidade de fazer novos amigos, de conhecer uma nova cultura, um novo país, de conhecer outros lugares. Então, assim, nós fomos mostrando tudo o que eles teriam de bom, sem desmerecer aquilo que eles tinham de bom também, né? Então, na verdade, era um Os dois já somar. pediram um smartphone, então, é isso? Ah, sim, com certeza. Ali já queria fone novo. É, mas foi bem interessante. E mesmo assim, com essa conversa, com essa condução, nós levamos tudo, conduzimos de uma forma mais amena e Uhum. sempre sabendo que uma mudança tão grande para crianças ainda sem tanta maturidade, né, não é fácil. Sim. Qual foi o tempo de maturação disto com eles? Você falou que é uma conversa, mas era uma série de conversas, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Foram várias conversas, nós não insistíamos quando nós percebíamos ali que a situação era muito negativa, que eles estavam assim meio incomodados, porque eles começavam a perguntar de volta, né? Ah, tá, mas e como vai ser lá? E Uhum. como vai ser minha escola lá? E onde Sim. que eu vou morar? E todas perguntas que nós não tínhamos respostas É, ainda, né? é. Então, nós falávamos que assim, nós vamos visitar escolas, nós vamos decidir sobre uma nova casa. Uhum. Então, assim, o que a gente foi falando nessas conversas pinceladas, nessas pequenas conversas que nós íamos fazendo com eles, era Uhum. justamente que era uma decisão de família, Uhum. mas que também era uma construção de uma vida nova em família. Que Sim. aqui nós escolheríamos a casa juntos, nós iríamos na escola juntos também, Uhum. para ver se aquela escola seria a mais adequada, né? Então, nós estaríamos sempre juntos. Então, eu acho que isso foi o que foi gradativamente dando tranquilidade a eles, que eles estavam participando conosco da decisão, que Ah, nós estaríamos sempre juntos aqui. E sim. tudo seria decidido em família, Bom, para o até bem da. vocês, na realidade, vão estar mais juntos, né? Exato, Você exato, falou que porque você estava trabalhando, estava viajando, estava fora, enfim, de repente, vocês estão mais juntos do que anteriormente. com certeza, Tom, com certeza isso fez com que eles também vissem a mudança aos poucos, quando foram se acostumando com a ideia, com outros olhos, com a possibilidade de ficar mais próximo, de estar Sim. perto da mãe, que é uma coisa que, por mais que eles tivessem, eu tinha um exército de pessoas Uhum. que me ajudava. Nossa, minha mãe, minha sogra, elas eram fiéis escudeiras, assim, nesse meu dia a dia como mãe, né? Mas E a outra amor pergunta, presente e a era uma coisa sua importante mãe, para bom, ele. e sua mãe e sogra nisso aí? É outra conversa? Ah, outra conversa, Tom. Outra Outras conversa. conversas, né? Outras conversas, porque assim, quando nós dissemos, primeiro que assim, nós, por incrível que pareça, nós esperamos muito para falar com elas, para você ter uma ideia. Nós Ah, primeiro bom, acompanhamos, primeiro foi ele muito, falar com você, depois vocês dois falar com foi, as crianças. Aí exato. depois você resolveu levar a mãe e sogra para Paraty, é isso? Quase, viu? Quase que a gente teve que fazer uma viagem ainda para poder falar para elas com calma, né? Como diz o Marcelo, o medo era que elas infartassem. O medo era esse, mas por quê? Pela proximidade, o amor, elas Sim, sempre foram nossa, muito presentes sim, na vida das crianças, né? Na nossa vida como um todo, sim, sempre sim. participaram, né? Então, ali, naquela hora, nós não tínhamos, assim, ideia de como elas iam se comportar em relação a isso, né? Mas, assim, Bastante calmante, né? pois é. Então, assim, foi legal porque, apesar
do choro, daquela coisa da saudade, elas foram muito lúcidas, sabe? Muito generosas. Sabiam que ali a gente estava decidindo pelo melhor, né? Por aquilo que nós achávamos que profissional e pessoalmente seria legal para a gente. Então, assim, foi de muito apoio, sabe, Tom? Elas nos apoiaram bastante, disseram que teriam saudades, mas que elas nos apoiavam porque elas sabiam que era uma decisão importante para a nossa vida e elas queriam simplesmente nos ver bem. Então foi muito bacana. Bom, mãe em toda geração, né? É verdade. Acho que o impacto, você falou de saudades, tudo emocional, bate primeiro. Em segundo é aquilo lá, é olhar a família, olhar o que é melhor para os outros e melhor para vocês como casal. E melhor para as crianças. Exatamente. Eu acho que na nossa conversa com elas, o que ficou muito claro, que eu acho que é bem isso que você falou, mãe é mãe em qualquer idade, né? Elas se preocupam conosco, nós somos maduros, né? Não falar idade, nós somos maduros. E elas se preocuparam com o quê? Com o nosso bem-estar, com o tipo de vida que nós teríamos, etc. E quando nós conversamos, elas sentiram que era uma decisão bem pensada, bem planejada. Então, assim, eu acho que depois da decisão vem todo um planejamento, né, Tom? Então, assim, você não faz uma mudança dessa, onde você muda não só de casa, mas você muda de país, você leva os seus filhos e vai para outra escola, etc., sem um planejamento muito bom. Então, passada toda a emoção inicial da decisão em si, o planejamento foi muito importante. Sim. Então, nós nos planejamos. Mas isso já vem da sua profissão, né? Como consultora. Não, você é o especialista nisso, né? Exatamente. Você é consultora então, da área financeira. Então, se você não sabe planejar e não aplica o que você sabe... Exatamente. Mas acho que essa fase é crucial. É o planejamento. Não se meter levantar, faz a mala e vamos que vamos. Não mesmo, porque nós tínhamos que nos desligar, né, de tudo. Então, eu tinha que me desligar do meu trabalho, nós tínhamos que conversar com as escolas, para que as escolas nos apoiassem nesse momento de transição, para que a saída fosse tranquila, em tom de comemoração de uma vida nova e não de uma despedida de uma vida velha. Boa. Né? E nós tivemos muito apoio da escola, nesse ponto, das escolas, né? Então, são coisas que a gente vai trabalhando e vai colocando no papel, e quando você vê, você estruturou um projeto, só que agora é um projeto de vida, né? Sim, sim. Legal. Bom, mas tudo isso vocês levaram para frente, compraram passagem, entrou no avião, chegaram em Canadá. Você me falou antes, está meio numa continuidade de férias, é isso? E exatamente. Ontem você teve até a felicidade de festejar o aniversário do seu filho lá em Canadá. Exatamente, foi o primeiro aniversário do Lucas aqui no Canadá, então nós resolvemos fazer uma coisa diferente, fomos para um parque, o Wonderland, onde ele pôde brincar bastante, é um parque de diversões enorme, cheio de montanha-russa, coisa que ele gosta muito e eu nem tanto, eu não gosto, para falar a verdade. Então ele já está naquela fase de radical, né? Então foi bem legal. Só que isso também foi importante, sabe, Tom? Então, assim, se nós chegássemos aqui em dois momentos que eu acho que foram importantes, assim. Primeiro, chegar no momento de férias, em que nós pudéssemos ter tempo para fazer tudo aquilo que você faz quando você chega num novo país, né? Então, você precisa arrumar sua documentação, você precisa matricular os seus filhos numa escola, mas antes disso você precisa procurar um imóvel para você morar. Então, assim, nós tínhamos que ter tempo juntos para poder fazer isso antes das aulas. E aproveitamos nesses intervalos, entre um compromisso e outro, para também passear bastante, fazer turismo, né? Não, o próprio turismo faz parte da busca de tudo isso que você falou, né? Conhecer o país, conhecer o local, achar supermercado, escola, igreja, tudo faz parte, né? Onde é o parque, onde tem diversão, é muita coisa, mas num olhar diferente, é diferente de turista, né? Você tem um olhar de
eu preciso achar um ponto para me localizar, né? Exatamente, um bairro agradável, que tenha uma escola bacana, porque também durante as nossas pesquisas preparatórias, o Marcelo ele encontrou um site aqui no Canadá, que é do próprio governo do Canadá, que ele fala a graduação de cada escola, ele fala a pontuação que cada escola tem. Sim. Então nós já tínhamos em vista alguns lugares onde nós gostaríamos de morar para que eles pudessem estudar em boas escolas. Bom, só para nossos ouvintes entender, vocês saíram aqui, vocês moravam em Vinhedo, uma cidade muito boa, qualidade de vida excelente, perto de Campinas, e foram para Toronto, que também é uma cidade que tem excelente qualidade de vida, mas é uma cidade enorme. Exato. E isso foi também sendo preparado, né? Porque assim, nós sabíamos que Toronto é uma cidade grande, mas também muito arborizada, muito preocupada com o verde, muito preocupada com o meio ambiente, que tem uma consciência nesse sentido muito grande, né? Então, assim, nós hoje moramos num prédio que é bem diferente do tipo de vida que nós tínhamos em Vinhedo, que nós morávamos numa casa, Sim. mas também que, assim, a poucas quadras nós já temos ótimas praças, nós temos, assim, a poucas quadras também, campos de futebol para que eles possam jogar. Então, assim, tem uma vizinhança bem eclética, Sim. onde a gente tem, estamos no centro da cidade, mas também temos contato com muitas áreas verdes onde eles podem brincar, sabe? Então isso também foi muito bacana. E semana que vem eles começam na escola. Exatamente, a semana que vem eles começam na escola, e uma coisa que foi diferente aqui, que nós só soubemos quando nós fomos até a escola, a idade é o que determina o ano letivo deles, Sim, né? sim. Então, diferente no Brasil, que nós temos uma continuidade, eles saíram daí, o Lucas, no 6º ano do ensino fundamental e o Nicolas no 1º ano do ensino fundamental. Então, pela idade de ambos, por eles fazerem aniversário no 2º semestre, eles já passaram o Lucas para o 2º ano e o Nicolas para o 2º ano e o Lucas para o 7º ano. Já teria um ganho, hein? Exato. E assim, no começo nós assustamos, né? Nós sabíamos que havia essa possibilidade, mas por sermos newcomers, nós achávamos que não, que por conta da adaptação eles não praticavam dessa forma. Mas não, isso é o mesmo que vale para uma criança canadense. E eles disseram que nós não precisamos nos preocupar, porque eles fazem um acompanhamento com a criança para ver se ela está se adaptando, conseguindo acompanhar. E também, caso ela necessite de algum reforço, eles fornecerão esse reforço após o horário de aula, que isso é um incentivo também para a criança se adaptar mais rapidamente. E o horário lá é integral, né? Horário integral, como nós, lá em Vinhedo, eles já estudavam em escolas das 7h20 da manhã até as 3 da tarde. Eles estudavam em escolas bilíngue em Vinhedo, né? Então, aqui o horário é muito parecido. Eles vão entrar das 8h45 às 15 horas. Então, não mudou muito. Pelo contrário, eles ganharam umas horinhas de sono. Bom, que vão precisar, né? Pois é. Muita informação, né? Eles terão aí muita informação pela frente. Bom, Edilene, nós estamos chegando no fim do nosso tempo hoje. Eu quero te agradecer muito por compartilhar isso. E como te falei, falo para nossos ouvintes, isso vai ser a primeira fase de uma sequência de conversas com a Edilene. Tá? Porque agora é a fase de decisão, chegou em Canadá, semana que vem tem escola, e que eu combinei com ela antes do início do programa, que nós vamos voltar a falar com ela depois da primeira nevasca. É isso? É isso aí. Para ter um update, isso pode ser mês que vem também. Para falar sobre um update da vida em Canadá, nós vamos falar da relação da adaptação dos filhos, né, na escola.
e a adaptação de vocês como casal e família nesse cenário total. Então, vamos fazer sequência e vamos acompanhar esta evolução de vocês lá. Pode ser? Com certeza, será um prazer compartilhar com todo mundo essa nossa aventura, porque o que a gente fala para as crianças e o que a gente fala para deixar tudo mais suave, né, em termos de mudança, é que é uma grande aventura o que a gente está vivendo aqui e que isso sirva de inspiração para outras famílias tomarem as suas decisões como nós tomamos a nossa. Bom, eu só posso lembrar quando eu cheguei no Brasil, antes de vir, falando que mãe é mãe, quando eu resolvi vir para o Brasil muitos anos atrás, minha mãe já falou, você vai para lá, você vai encontrar uma mulher e você não vai voltar. Então, quando eu falo que mãe, é porque mãe é mãe em qualquer cenário, qualquer língua, qualquer país. Tá bom? E ela estava certa, né? Mãe é sempre certa. Pode ser mal informado, mas está sempre certa. É verdade. Tá bom, mas agradeço. Eu sei que você está numa correria. Deve estar procurando lancheira e tudo, bota, casaco, tudo para estar pronto na semana que vem. Então... Pois é, estamos na fase agora de montar as coisas para eles irem para a escola e também se preparando para roupas de inverno, porque, por incrível que pareça, isso é bem antes. Muito obrigada, viu, Tom? Tá Muito bom, obrigada mesmo pela oportunidade. Vamos voltar a falar com certeza, tá? E também quero agradecer nossos ouvintes e convidar todo mundo para visitar o site bbnbrasil.com, onde você pode achar o podcast agora com Edilene Moitinho e links para o perfil dela no LinkedIn. O BBN Brasil Podcast está no Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, Himalaya, entre outros, onde você pode seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil. E quero agradecer vocês, ouvintes e seguidores do podcast. Nossa audiência é o fator mais importante do nosso sucesso. E lembrar que o programa de hoje é um oferecimento do Focus MI Market Intelligence e Focus MI especialista em pesquisa de mercado do setor agrícola no Brasil. Mais informações no site deles, focusmi.com. Obrigado pela audiência e até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.